Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de João. Para isso, eu convido você a fechar os seus olhos e pedir assim a direção de Deus para esse estudo. Pai, obrigada, ó Deus, por tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mais uma vez está nos dando a oportunidade de te conhecer melhor. Ó Pai, que os nossos passos possam ser guiados por Ti, Senhor. A partir desse estudo, Pai, que possamos conhecer mais ao Senhor, que possamos Te obedecer mais, Senhor. Nós Te pedimos para que nos direcione e nos esclareça a Tua verdade através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, versículos de 15 a 34. Leremos o testemunho de João Batista. No estudo anterior, nós conhecemos quem é Jesus, qual era a missão de Jesus Cristo, e hoje nós estaremos conhecendo João e descobrindo qual é a missão de João. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi feito primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Então, amigos, vamos entender melhor essa passagem bíblica, voltando um pouco na história. Quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, informando que ela estava grávida, que em seu ventre estava Jesus Cristo, ela imediatamente corre para a casa de Isabel. Isabel era prima de Maria e também estava grávida, porém de 6 meses. E no momento que Maria chega e sauda Isabel, a criança que está no ventre de Isabel pula, se mexe de alegria. Isabel sente imensa alegria. O seu bebê está mexendo no ventre e reconhece que o bebê que está no ventre de Maria era realmente o seu Senhor, era Jesus Cristo. E Maria passa ali com Isabel na sua casa por aproximadamente 3 meses e depois volta para sua casa. João, filho de Isabel, acaba nascendo 6 meses antes de Jesus Cristo. E João, no momento que ele nasce, que o seu pai o vê, no primeiro instante, ele começa a profetizar na vida de João, dizendo que aquele seria o que iria preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E vocês podem conhecer essa história lendo lá em Lucas capítulo 1. E Zacarias, ele passa a profetizar sobre a vida de João. Muito interessante essa passagem que nos ensina
como nós devemos conversar e falar com os nossos filhos a respeito de Jesus Cristo, da missão que eles têm aqui na terra. Bom, então João, ele cresce tendo esse conhecimento da sua missão, de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, de como Jesus Cristo viria. E então ele vai para o deserto, vai se preparar ali no deserto. E no deserto ele tem uma vida assim totalmente diferente das pessoas da sua época. Comia diferente, tinha hábitos diferentes. Bom, mas por aproximadamente 400 anos, Deus fica sem enviar profeta à terra. Nesse período, Deus não envia ninguém para poder mandar um recado, para poder as pessoas conversarem. Então, chega de repente João e para as pessoas era tudo muito curioso. Nossa, um homem falando de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo depois de 400 anos. Mas as autoridades daquela época se preocuparam. Ficaram preocupados. Quem era aquele homem? De quem ele estava falando? Então eles se reúnem e convocam João para fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é: quem tu és? Quem é você? E João prontamente responde: eu não sou o Cristo. Algumas pessoas já tinham confundido João com Jesus Cristo e ele deixa claro que ele não era Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos. É essa palavra de João direcionada àquelas autoridades. João sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente qual era a sua missão. A sua missão era pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Você, meu querido, já descobriu qual é a sua missão aqui na Terra? Já descobriu o que Deus entregou em suas mãos para que você cumprisse até a volta dele ou até que ele te chamasse para a eternidade? João tinha plena convicção desse chamado, dessa missão em suas mãos. Algumas pessoas, ao descobrirem que a missão é transmitir, é falar do Evangelho de Cristo, acabam fugindo. Sentem vergonha de falar de Jesus, sentem-se tímidos, se intimidam em falar para as autoridades, falar para o seu chefe quem é Jesus, que eles precisam se arrepender para que tenham um encontro com Jesus. As pessoas acabam se fechando para não falar o evangelho. E a desculpa para isso não é medo nem vergonha. A desculpa que usam muitas vezes é que se eu falar para essa pessoa, eu sei que ela não vai se arrepender. Portanto, nem vou perder o meu tempo, eu vou ficar orando. E acham que assim estão livres da missão que Deus entregou. E não estão. Elas precisam realmente abrir suas bocas e falar do evangelho, falar que as pessoas precisam se arrepender. Há tantas pessoas nesse mundo morrendo no meio aos vícios, no meio das drogas, famílias se desfazendo por conta do álcool, pessoas vivendo enganadas na prostituição. Tantas pessoas tristes, vazios dentro do seu coração, sem saber a resposta para isso, sem saber o que pode preencher esse vazio. E Jesus Cristo é a resposta. Mas essas pessoas só vão saber que a resposta é Jesus Cristo se você abrir a sua boca, se você falar que Jesus Cristo quer entrar em seus corações. Olha, eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que você, dona de casa, quando vai fazer a sua horta, você prepara o terreno, você prepara a terra, você muitas vezes aduba, né? Procura ali um adubo bom, uma terra boa. Tem todo um trabalho. O agricultor na roça não é diferente. Antes de plantar o milho, antes de plantar o arroz, ele precisa fazer um estudo no solo, ele precisa adubar aquela terra, ele precisa aplanar para que a sua semente cresça bonita, que ele tenha uma boa colheita, tenha bons frutos. Requer um trabalho, requer tempo. E na nossa caminhada cristã não é diferente. João, ele foi um agricultor. Ele veio preparar o caminho, ele veio preparar a terra, preparar os corações das pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Ele estava ali pregando que as pessoas precisavam se arrepender, que Jesus estava vindo.
No dia seguinte, João estava em meio a uma multidão. Muitas pessoas estavam ali com ele. E no meio dessa multidão aparece um homem. Ele bate os olhos e ele diz: esse é de quem eu estava falando para vocês. Esse é Jesus Cristo. Mas espera aí, como que João sabia que aquele homem era Jesus Cristo? João nunca tinha estado com Jesus, João nunca tinha visto Jesus. João nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo e foi morar no deserto. Jesus Cristo nasceu em um outro local. Como então ele sabia? No versículo 33, João diz que aquele que me enviou, aquele que me entregou essa missão, me disse: sobre o homem que você vê descer o Espírito em forma de uma pomba, esse é o meu filho, esse é Jesus Cristo. Como João conseguiu ouvir a Deus? Como João então pôde ouvir isso de Deus? A resposta é intimidade. João tinha uma intimidade muito grande com Deus. A intimidade a tal ponto que o que Deus falava ele conseguia ouvir e testificar exatamente como Deus havia falado. Então, todos nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela é desenvolvida a partir do momento que você começa a ler a Bíblia. A partir do momento que você começa a buscar a Deus em oração. Quando você busca a Deus incessantemente, procurando conhecer, procurando saber a vontade de Deus para a sua vida. A partir daí, você começa a desenvolver uma intimidade com Deus. Você passa a descobrir os projetos de Deus para a sua vida. Você passa, então, a ter respostas para todos aqueles questionamentos que você tinha em seu coração. Foi isso que João fez, desenvolveu essa intimidade e Deus falou exatamente como ele iria reconhecer Jesus Cristo. Então João, ele passa a exaltar a Jesus Cristo. Olha, eu não sou digno nem mesmo de desatar os seus calçados. Esse é aquele que esteve lá no princípio, ele veio antes de mim. No estudo anterior, nós vimos que Jesus Cristo ele já estava com Deus quando o mundo foi criado. E João comprova isso nesses versículos. Esse homem já veio antes de mim. Então, nós podemos aprender muito com a vida de João. Nós temos muito o que aprender com João Batista. Meus amigos, a grande lição é despertamento. Precisamos despertar, precisamos sair do comodismo. Deus nos deu uma missão, a missão de pregar o Evangelho. A missão de levar Jesus Cristo, de levar o arrependimento a esses corações perdidos. A essas pessoas que estão morrendo sem ouvir de Jesus Cristo. Quem será o João dos nossos dias? Quem irá pregar para essas pessoas? Essa missão é minha, essa missão é sua. Você que já teve um encontro com Jesus Cristo, tem a responsabilidade de levar Jesus Cristo a essas pessoas, de levar o arrependimento, assim como João fez, foi preparando o caminho. Prepare esses corações para receber a Jesus Cristo. Não desperdice oportunidades com medo, com vergonha, com medo do que as pessoas vão falar de você. Não desperdice essas oportunidades. Aproveite todas elas. Aproveite os meios de comunicação que Deus tem colocado em suas mãos. Eu não sei as formas que Deus tem disponibilizado a você, mas eu tenho certeza que o Deus que te enviou, o Deus que colocou em suas mãos essa missão, também tem colocado pessoas sedentas da palavra de Deus, pessoas que estão precisando ouvir sobre Jesus Cristo. E você é o João, você é o agricultor, você vai plantar essa semente, você vai preparar esse coração. Você vai levar Jesus Cristo a essas pessoas. Que você possa aprender, como João, a pregar o Evangelho sem desperdiçar o tempo. Que você possa desenvolver essa intimidade com Jesus Cristo.
Que Deus assim te abençoe. E um grande beijo em seu coração.